paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Vamos abrir a palavra de Deus aqui no Evangelho de João. Evangelho de João. Já temos sentido a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia, meu Deus. Louvado seja o glória. Capítulo de número 2. É bem conhecido de todos nós aqui. João, capítulo de número 2. As bodas de Canaã da Galileia. Eu não sei o que extrair, o que tirar daqui. Eu sei que Deus tem alguma coisa para falar comigo e com você aqui. Amém? Glória a Deus. Porque a Bíblia ela é uma fonte inesgotável. E quando eu deparei com um versículo que diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos, não conhecemos tudo de Deus, não conhecemos a metade de Deus, mas o que conhecemos é o suficiente para prosseguirmos até conhecer a perfeição, até chegarmos àquele grande dia onde nós realmente vamos conhecer Ele da forma como Ele conhece a cada um de nós, amém? Louvado seja Deus. Lá no versículo 7, primeiramente, vamos lá comigo lá no 7, versículo de número 7. Vamos ler a partir do verso 1 para nós entendermos melhor aqui. Amém? Pode botar ali na tela. Eu estou lendo com a tradução revista e atualizada, devido à letra aqui que é bem grande, então está me ajudando. Então eu gostaria de ler ali, na tela. Amém? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com o seu discípulo para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse-lhe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metradas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então ele determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos ficar aqui, vamos ler aqui esse versículo de número 7, o 7. Volta lá no 7. Aleluia, meu Deus. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Vamos repetir isso? Enchei a água as talhas, e eles encheram totalmente. Amém? Pode sentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 7 vai dizer aqui na tradução: e Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Não encheram pela metade, não deixaram com um pouco, mas encheram-na totalmente. Eu perguntava ao Senhor o que o Senhor falaria comigo, falaria conosco, porque eu sei que é uma palavra que ela também está confrontando também comigo. É bom quando a palavra ela fala também com o pregador. Quando o pregador ele se coloca não só como transmitador, aquele que vai transmitir a mensagem, aquele que vai ser o porta-voz da mensagem, mas aquele que também vai armazenar a palavra. Primeiramente o Senhor falando na vida do pregador. E eu lembrava daquele louvor
louvor que dizia que o mais belo, nós pensamos nos melhores lugares para criar uma mensagem, para criar um sermão, para preparar uma mensagem para trazer para a igreja, e nós pensamos num lugar bem confortável, um lugar onde ninguém perturbe, um lugar onde é somente você e Deus. Mas eu lembrava do louvor, do hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Muitos deles foram extraídos em lágrimas, como a palavra de Deus ela vai dizer, aqueles que vai levando a preciosa semente, chorando e gemendo, mas todavia voltará sem dúvida com alegria, trazendo o resultado daquilo dali. Então eu comecei a meditar sobre isso aqui. Nós não queremos nunca que a adversidade ela bata a nossa porta. Nós não queremos nunca que o mal ele chegue diante do Senhor, diante de nós. Nós queremos estar guardados. Se pudéssemos todos os dias, nós fazíamos a oração do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estamos livres de todo mal, estamos livres de todo ataque, mas estamos envolvidos em uma batalha espiritual, em uma guerra espiritual, e não tem como dizer, eu não faço parte desta guerra. Estamos envolvidos em uma grande batalha. Mas a alegria disso tudo é de saber que nós não estamos lutando sozinhos, como o nosso irmão presbítero Marco aqui, ele acabou de trazer aqui, que eles perguntavam, eles questionavam, queriam saber de que modo aquele homem foi curado, de que maneira aquilo aconteceu. E na verdade a mente de Deus ninguém pode sondar. A forma como Deus vai fazer nem sempre vai chegar à minha compreensão, à tua compreensão. Vamos deparar com várias pessoas dentro da Bíblia que elas tiveram as suas chamadas, tiveram as vidas mudadas, tiveram até a sua rotina mudada para entrar dentro do propósito do Senhor. Falamos muito em abrir mão, em largar tudo, em realmente carregarmos a nossa cruz, mas qual é a voz que eu tenho obedecido? Mas nesta noite nós vamos aqui pensar em duas coisas, em três coisas aqui. Eu quero ser livre do mal, amém? Eu não quero ser tocado pelo diabo, amém? Mas quero realmente habitar na presença de Deus. Então, pastor, o que eu faço? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Sujeitai-vos a Deus, e o diabo nunca vai fugir de alguém que não se sujeita à vontade de Deus. Hoje o irmão estava me perguntando no trabalho, ele falou assim, seu Edson, pode uma pessoa que não fala, uma pessoa muda expulsar um demônio? Eu falei, pode. Ele falou, mas como que pode mesmo ele não falando? Eu falei assim, irmão, o diabo conhece até quem anda com Deus. Aleluia. O diabo conhece porque ele observa os meus passos dia e noite, como ele observava os de Jó também. Ele dizia assim, o Senhor falou assim, tu tem observado meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Então quando eu falei isso, ele ficou assim esclarecido, que ele falou, até eu recebi naquele momento. Eu falei assim, pode saber por quê? Porque quem dá testemunha dele é o próprio Senhor. O diabo certamente ele falou, conheço Jesus e nem sei quem é Paulo, e vocês quem são? Então irmão, ele conhece realmente quem anda com Deus. Então hoje a vantagem, sabe qual é? É andar com o Senhor, irmão, diante de tanto bombardeio. Eu não sei como você entrou, não sei como você chegou. Eu tenho certeza que você não chegou aqui porque está tudo favorável para você. Eu tenho certeza que você não chegou aqui simplesmente porque foi mais uma escala que nós temos um culto. Olha, irmão, sexta-feira é o aviso do culto de libertação. Eu tenho certeza que você não vem por isso, sabe o quê? Porque se você vier só por isso, mas simplesmente para preencher o banco, com certeza a tua alma continua vazia. E agora prepara aqui, meu Deus, qual é a lição que eu tenho para mim aqui? A lição que eu tenho para a minha vida aqui é que Jesus, ele estava numa festa de casamento. Alguns estudiosos chegam ao ponto de dizer que isso aqui aconteceu depois do período da tentação, do período que ele passou da tentação. Tanto que vai esclarecer que este aqui foi o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre aconteceu dentro de casa, aconteceu dentro da família. Ei, começa a pensar
da seguinte forma: tem lugares que Jesus não vai porque eu não deixo. Quando a pessoa diz assim: meu irmão, Deus sabe que até que eu deixo, daqui para lá quem toma as rédeas sou eu. É por isso que está dando errado. É por isso que a coisa não está fluindo. Sabe por quê? A glória não vai ser para ele, vai ser mais um mérito seu de dizer, mais uma conquista minha. Eu fico vendo o meu irmão, ele constantemente coloca lá mais um diploma, mais uma conquista, mais uma medalha, mas a alma está tão carente de Jesus, está pedindo misericórdia, está tão pobre de Jesus, mas não quer reconhecer isso. Mas vai chegar um momento, porque eu sei que Deus, ele tem um lugar de quebrantamento na vida de qualquer um. Deus tem um lugar bem certo, ele sabe: eu sei aonde eu te quebro, eu sei aonde eu te coloco de joelho, eu sei aonde eu te coloco reconhecendo, como nós ouvimos aqui na Nabucodonosor, quando ele falou assim, quando ele olhou para o outro e falou: agora eu sei que o Senhor, ele reina e que todos os reinos são dele. Deus sabe aonde vai quebrantar. Às vezes oramos: Senhor, não deixa que o mal chega, não deixa. Você já está colocando sua casa, sua família na mão de Deus. Agora nós seremos do Espírito do Senhor. Você pode adorar, você pode glorificar. Sabe o que você está fazendo? Eu estou dando lugar a Ele. Você com certeza, nós com certeza, você liga hoje uma televisão, é tanto sangue derramado, é tanta tristeza, é tanto mal, que você não vigiar, o teu coração começa a ficar endurecido e você começa a liberar até sentença de morte. Você começa até mesmo a pensar: deveria descer fogo do alto e consumir essa pessoa. Não, aquele de lá um dia vão ter que reconhecer que o Altíssimo reina, e amanhã ou depois vão realmente testemunhar que Deus pode. Nós pregamos o Evangelho que é poder, nós pregamos o Evangelho que muda, nós pregamos o Evangelho que transforma. Então eu não vou deixar de acreditar nisso. Eu não vou deixar de acreditar nisso. Só que nós pensamos, irmão, ele já está no barco. Jesus já está no barco. A coisa está muito boa. Olha, irmão, é festa. Tipo, nessa toda semana, igual Jó, né? Toda semana vamos dar uma festa. Toda semana vamos dar um culto. Toda semana vamos lá. Maravilhoso, sabe por quê? Irmão, Deus está me prosperando de tudo quanto é lado. Não tem lugar que eu olhe que não haja prosperidade. Aonde eu olho, até o lugar que era seco começa a florescer. Até o lugar que não tinha água começa a botar água. Sabe por quê? Deus começa a abençoar em todos os lados. Nós ficamos maravilhados, testemunhamos sobre isso. Mas com Jesus no barco, ninguém pode dizer que nós estamos livres de adversidade. Sabe por quê? São elas muitas das vezes que vai fazer o seguinte. Olha lá no final do versículo de número 11: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou o quê? A sua glória. E o seu discípulo? Então era necessário aquela Samaria, era necessário aquele processo, pastor. Mas se eu pudesse orar para que todo dia, Senhor, livra-me do mal, eu vou orar: não me deixe cair em tentação, não me deixe cair em tentação. Então vai fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Vamos continuar aqui. Tendo a festa estava transcorrendo, tamanha alegria, tamanha felicidade, uma festa de casamento. Casamento não acontece todo dia, não é verdade? Uma festa de casamento ela tem que marcar. E a dos judeus, então, aí que ela marca mesmo, porque o negócio era 7 dias de festa, querido. Não era aquele negócio, só aquele dia que está marcado, aquela data, não. É aquela semana totalmente de festa. Só que aconteceu um imprevisto, querido. Aconteceu de acabar o vinho. Acaba o vinho. A mãe dele chega diante dele e fala assim: tendo acabado o vinho. Veja, irmão, que é sempre bom ter alguém que tenha discernimento no nosso meio. É sempre bom alguém que tenha discernimento no nosso meio. Sabe por quê? Você não vai com todas as vozes. Você não vai com todos os movimentos.
você vai realmente estar bem estruturado. Eu lembro aqui quando a minha filha passava aquele processo aqui, aquilo me afligia tamanho aqui, mas a igreja soube trabalhar, a igreja soube abraçar aquilo ali. Eu lembro uma certa feita ali fora, o presbítero Denilson chegou a me dar um abraço, que parecia que ele estava falando um capítulo para mim, assim, naquele abraço, parecia que Deus estava transmitindo tanta coisa para dentro de mim, parecia que aquela situação nunca ia mudar. Quem já passou por uma situação que parece que o quadro não vai mudar? Quem já passou por isso? Parece que não vai mudar. Era assim. O negócio parecia que não ia mudar, ia continuar sempre daquele jeito. E eu ficava na minha mente com aquele bombardeio, falando: Senhor, tem pessoas que vão pensar que é demônio, tem pessoas que vão pensar que é depressão, tem pessoas que vão pensar tantas coisas. E como é que eu fico como ministro? Irmão, eu dirigia aquele carro ali com as lágrimas nos olhos. Eu dirigia, falava para Deus: Deus, se tu não pode curar a minha filha, transfere para mim a doença dela, o mal que aflige ela, transfere para mim. Se o Senhor não pode curar ela, porque ela tem uma trajetória bem longa pelo caminho, eu já estou quase chegando na linha de chegada. Então essa era a minha oração. Eu não sei na tua hora de desespero de que maneira você vai. Eu sei que Maria soube aonde bater, ela soube qual era a porta que ela ia bater, ela soube qual era a porta que ela ia buscar, ela soube aonde ela ia realmente se pronunciar. Ela podia muito bem ir no mestre e sabe falar: olha, não tem mais vinho. O mestre sabe o que eu posso fazer. O mestre sabe é aquele que estava tomando conta do buffet, não é verdade? Aquele que estava organizando tudo. Imagina, você já participou de um casamento que de repente foi escassa comida, que de repente você participou daquele, irmão, parece que a gente pensou que ia comer mais, mas já acabou a comida, pararam de servir o bolinho, ainda mais as coisas mais gostosas, pararam, e você peca às vezes numa festa, depois Deus perdoa, tenha misericórdia na minha gula, no meu, né, tenha misericórdia, e às vezes você passa muitas das vezes por isso. Então eu fazia este tipo de oração para Deus: se tu não pode, Senhor, curar ela, então transfere para mim. E isso dirigindo um carro com as lágrimas descendo assim, era a minha oração, era só eu e Deus, ninguém mais conseguia testemunhar ver isso. Mas eu louvo a Deus que chegou num dia de Deus falar assim: basta! Com este sinal, o que ele vai ganhar? Com este sinal, o que ele vai manifestar? Porque a questão ali não era fazer um milagre, a questão ali era dar o significado do milagre. Era sinal. E já viu que quando você vai, você dirige, nós dirigimos, conduzimos, e você sabe. Às vezes minha esposa pergunta assim: nós não estamos na contramão, essa rua é de mão dupla? E nós percebemos a sinalização. Então a sinalização, ela está significando e está esclarecendo alguma coisa, está ou não está? O que Deus vai ganhar com o milagre que Ele vai fazer na minha vida? Com este sinal, Ele manifestou a sua glória, a glória para Ele. Não foi porque Edson era um pai temente, não foi porque Edson era um pai que se compadecia pelo filho, não foi por causa disso, como o nosso irmão presbítero Marco falou, foi de Deus que usa de misericórdia. Porque a palavra de Deus fala assim, irmão, quem de nós podemos falar por que Ele faz dessa maneira? Eu falei de uma cura que eu experimentei, eu sendo um incrédulo, sem estar dentro de uma igreja, e quem orou por mim foi uma menina desse tamanho. Os médicos
Então tem situações que vai ser para médico, mas tem situação, querido, que você às vezes já deu o veredito, o médico já falou que não vai mais, não dá mais jeito, não tem mais como, mas Deus ainda não finalizou a situação, Ele ainda não deu a palavra dele. Talvez ouvimos a opinião de A, de B, como nosso irmão falou aqui, a opinião de A, de B, de C, de D, ouvimos a opinião de tantas pessoas, e essas opiniões às vezes ela não levanta, pelo contrário, às vezes só vai se colocando para baixo, para baixo, para baixo, você fica mais derrotado do que um vitorioso. Mas você já falou assim: Senhor, e o Senhor, o que o Senhor diz no meio dessa situação? Aleluia, sério que o prefácia, amor que me não faz cuia, é o Espírito Santo de Deus que está atuando, querido. Se Ele quer curar você daí, se Ele quer tocar em você daí, abrace a causa, não deixe passar essa oportunidade desapercebida. Eu vou esperar o momento da oração, agarre com ela agora. Agarre com ela agora, aleluia. Então Ele quer ser glorificado, a glória tem que ser para Ele, louvado seja o nome do Senhor. Então Maria chega diante de quem? Chega diante do Senhor Jesus e fala: eles não têm mais vinho. Os serventes não poderiam fazer nada, não podia fazer nada, o mestre Sala não poderia fazer nada. Ela foi onde alguém que podia fazer alguma coisa. Então Jesus, ele se expressa da seguinte forma: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus fala isso, ele não está falando de uma maneira ignorante, ele não está falando de uma maneira mal educada, pelo contrário, né, no termo dele lá, o termo mulher até um termo respeitoso, tanto que você vai deparar com Jesus lá no Calvário, quando Jesus fala assim para Maria, fala: mulher, eis aí o teu filho. Ela fala, ele fala: João agora vai ser o teu filho, ele vai ficar agora cuidando agora de você. Então isso era um termo respeitoso, não era um termo desrespeitoso não. Então Jesus fala: não é chegada a minha hora. Que hora era essa? É a hora dele expressar o que? A crucificação, a redenção. Então ele chega o momento de dizer: não é chegada a minha hora. Você vai deparar com algumas passagens da Bíblia dizendo que em dado momento os homens queriam tocar no Senhor Jesus, queriam até mesmo empurrá-lo de abismo, mas diz a Bíblia que não conseguiram, porque ela ainda não era chegada a sua hora. Então Deus tem hora marcada para tudo. Deus tem hora marcada para tudo, aleluia, glória a Deus. Então ela fez o que? Olha, façam tudo o que Ele mandar. Aí vem a segunda parte, querido. Vem as bênçãos condicionais. Vem as bênçãos condicionais. Na mãe, eu quero receber a cura. Eu tenho muito dinheiro para comprar esse milagre. Não foi essa a expressão dele? Eu tenho dinheiro de sobra para comprar o milagre da minha cura, desta lepra. Mas falou assim, quando chegou lá, o profeta não quis nem ver. Ele falou assim: vai lá e desce lá no rio, lá, mergulha lá 7 vezes lá para você receber. Ele, pô, eu pensava que ia ser tratado de uma outra forma, mas não, desce lá naquelas águas lá, porque é o sinal, é o caminho de Deus. Todo milagre ele tem um caminho, querido. Todo milagre nós queremos fazer da melhor forma, queremos endireitar, botando de uma forma direitinha assim, falar assim: Jesus, passa por aqui e faz dessa maneira o milagre. O Senhor não vai dessa maneira que eu vou fazer, não. Ele vai fazer da maneira com que o nome dele venha a ser glorificado. Então ele diz assim: olha, ali tinha aquela chamada cara que eles chamavam aquilo, eles usavam aquilo como purificação. Se você deparasse que lá no capítulo 7 de Marcos, você vê que diz que as pessoas não, elas, para entrar, elas entravam e se lavavam, ou até mesmo para sair, para comer. Então você vê que aquele lugar ali, aquele poço, com certeza não era uma água tão limpa que estaria por ali, mas quando chegou lá, nem água tinha, tanto que Jesus diz o que? Vai lá e enche de água essa talha, enche de água. E eles fizeram o que? Irmão, quem tem sede de milagre tem pressa.
Pastor Cláudio fala aqui, irmão, busque o batismo no Espírito Santo. Quanto ainda estão nessa busca? Quanto estão sedendo por essa busca? Nosso irmão Vanderlei está nessa beleza, né? Está nessa busca, né? Olha assim, irmão, jejuma daqui, mesmo que tu não estiver lá na terça-feira, mas faz o jejum daqui, eu faço do meu trabalho, a gente vai jejuando, uma hora Deus vai te visitar e te impactando aí, e ele falou outro dia para mim, pastor, continue naquele propósito. Eu falei assim, que maravilha, continue assim, porque uma hora Deus vai visitar e vai falar assim, olha, eu estou bem notório agora, porque agora o meu nome vai ser glorificado, então continue batendo, continue buscando, pastor, até onde se encha, então encha. Eles se preocuparam de encher até onde? De encher totalmente. Olha aqui, algumas traduções diz assim, enchei de água essas talhas, encheram até em cima, revista e corrigida. Tem uma outra tradução que diz assim, encheram-na até a borda. Uma outra tradução anotada diz assim, encheram-na totalmente. Irmão, Deus não quer fazer nada pela metade. Deus quer fazer algo completo. Diz a Bíblia que aquilo que Ele começou, Ele quer terminar, Ele quer concluir. Às vezes nós falamos, pastor, parece que eu já experimentei de tudo. Já tenho experiência ministerial, já tenho experiência no cântico, já tenho experiência na bateria, já tenho experiência no evangelismo. Ainda falta conhecer muita coisa. Ele vai abrir os nossos olhos, porque eu preciso conhecer muito mais, sabe por quê? É uma fonte que não se esgota. É uma fonte que não se esgota. Então, primeira coisa, eu entender que eu preciso me encher. Eu estou vazio. Irmão, às vezes se dá mais crédito. Qual é a palavra que mais merece crédito? É a palavra de Deus. Às vezes se dá mais crédito, às vezes, há tantas coisas que chegam aos nossos ouvidos, às vezes até mentira, se dá mais crédito e se alimenta isso mais tempo. Você para pensar, uma afronta parece que dura mais tempo na vida do ser humano do que uma palavra que nós ouvimos domingo. Do que uma palavra que, por isso há necessidade, como a palavra de Deus, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que alcanceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então esta mente precisa ser renovada, essa mente precisa ser abastecida, pastor, de quê? Da palavra. Ela precisa receber da palavra, porque, como diz a Bíblia, despojando-o do homem velho, agora tome posse do novo. Ei, algo melhor, algo novo tem preparado para mim e para a sua vida. Eu posso olhar, irmão, uma certa feita eu vi fechado do lado, fechado do outro, fechado do outro, e daqui a pouco, quando me levou lá em Apocalipse capítulo 4, diz assim, João estava onde? Dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Aí vai lá fazer uma campanha de portas abertas para ele. João, nós vamos fazer uma campanha de portas abertas para você, maravilhoso. Quando você vai para um presídio fazer a obra de Deus, tira isso da cabeça, não vá fazendo campanha de alvará de soltura para ninguém. Prega o evangelho que liberta lá dentro. Ele não precisa estar aqui fora para ser liberto, ele pode ser liberto lá dentro. Temos testemunho da palavra de Deus. Se eu me encher da palavra de Deus, se eu deixar o meu vaso encher totalmente, com certeza eu não vou dar lugar à carne, eu não vou dar lugar ao diabo, eu não vou dar lugar à ira, eu não vou dar lugar à mentira. Eu vou me manter aonde? Dentro da presença de Deus. Vou dar menos trabalho. Nós estamos falando do Espírito Santo. E a lei do Espírito, ela confronta conosco, querido. Não precisa ninguém estar apontando o erro, o defeito, o que eu faço. Eu sei quando eu ultrapasso o sinal, eu sei que quando de repente eu não respeitei, de repente o pedestre, eu sei quando de repente até eu poderia dar melhor de mim numa situação. Meu gerente sempre fala, eu acredito que vocês podem dar melhor de vocês. Aí colocou uma meta da seguinte forma, toda a contagem agora, quando não faltar nada, vocês vão ganhar R$200 cada um. R$200 cada um. Meu irmão, vou te dizer, a dedicação foi maior de todos nós, aconteceu, foi um método que ele usou e teve a contagem, não faltou nada, não teve mercadoria vendida errada, a coisa saiu daqui. Então ele começou a aplicar daquela forma. Irmão, se uma pessoa que não serve ao Senhor, ela consegue uma estratégia dessa, que dirá
Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de temor, o Espírito de santidade, o Espírito do Senhor. Quando Jesus Cristo ele falou assim, o Espírito do Senhor Jeová, ele está sobre mim. É o mesmo Espírito que está sobre a minha, sobre a tua vida. É o mesmo Espírito que está sobre a minha e sobre a tua vida, né? Eu estava lendo um artigo que dizia assim, o ladrão do tempo. Eu falei assim, aonde está esse ladrão do tempo? E aí fui fazendo mais ou menos algumas somas aí. Quanto tempo as pessoas perdem, às vezes, com a internet? Quantas coisas que elas deveriam, de repente, que era lixo, na verdade, elas se alimentam disso, e daqui a pouco tem uma necessidade de toda hora, em vez de estar distribuindo o que recebeu do Senhor, pelo contrário, está de novo com a botija vazia. Eu preciso me encher, eu preciso realmente abastecer, eu vou lá naquela consagração, mas quantas vezes a pessoa entra dentro da casa do Senhor, eu vou na consagração, mas tomara que a missionária não me dê nem oportunidade. Eu não quero nem oportunidade. Às vezes é um pregador, é alguém que tem uma palavra, mas de repente está num estágio que fala assim, eu estou vazio, irmão, porque podemos sim ficar vazio, podemos sim ficar vazio. Você vê homens de Deus que começaram muito bem, pessoas que começaram bem, e daqui a pouco você vai ver que com o tempo elas foram cedendo. Olha você mesmo para trás, e você vai ver quantos corriam do teu lado. Quantos corriam do teu lado e não estamos de pé porque se achamos melhores do que ele? Não, pelo contrário, diz para mim você que está de pé, cuide para que não caia. Amanhã, o ano que vem, se Jesus não voltar, a Bíblia, assim como Paulo falou para Timóteo, olha, se eu tardar, para que você saiba como se proceder na casa do Senhor, ainda que ele não venha hoje, ainda que ele não venha amanhã, ainda que ele não venha essa semana, ainda que ele não venha em agosto, mas de que maneira eu vou me proceder? Glória! Por quê, irmão? Vazio. Tinha uma ordenança que a Bíblia dizia assim, ó, 3 vezes no ano, o cidadão, ele tinha que subir a Jerusalém para reconhecer. 3 vezes, para oferecer a Deus de acordo com a sua prosperidade. E diz a Bíblia que a vontade de Deus era que ninguém aparecesse vazio. Que ninguém aparecesse. Deuteronômio 16, 3 vezes no ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães asmos sem fermento. Não deve se apresentar de mão vazia diante do Senhor. Por quê, irmão? Aí trago para mim e para a tua mente. A mente vazia, como nós falamos, é uma oficina do adversário. Mas já viu uma mente cheia do Espírito Santo de Deus? Já viu uma mente cheia do Espírito Santo de Deus? Já viu os olhares cheios do Espírito Santo de Deus? A pessoa consegue olhar e ver tanto defeito, tanto erro, tanto não presta, mas quem tem os olhares do Senhor, como diz a Bíblia, se alguém quis estar nele, deve andar como ele andou. E como ele andou, ele olhou dando até esperança para quem nem acreditava mais. Então quem tem o Espírito Santo de Deus tem um olhar dizendo assim, esse aí amanhã ou depois vai ser até um mensageiro da palavra de Deus, vai ser um pregador, mas eu não dou um bom dia. O Espírito Santo de Deus não falou, eu falo bom dia Espírito Santo, mas eu não dou um bom dia para o meu vizinho, eu não dou um bom dia para alguém que está na rua. Vamos fazer aquele evangelismo lá, mas de que maneira que eu vou fazer? De que cara eu vou chegar lá e dizer que Jesus ama se eu passei o ano todo pelaquela pessoa e nem sequer orei um bom dia? Não, eu não dou bom dia, não me dá bom dia, eu também não dou. É você que tem que dar, como diz a palavra de Deus. Ele nos revestiu justamente para que em nós habitasse o Espírito da glória de Deus. Para que habitasse o Espírito da glória do Senhor, para que realmente fôssemos o que? Diferente mesmo. O Espírito de Deus vai se tornar. Eu não penso que o mundo ele vai falar assim, olha, está todo mundo te aprovando, o mundo não vai fazer. Que o próprio Senhor Jesus falou assim, o mundo vos aborrece, sabem que primeiro me aborreceu. Sabe por quê? É o caminho da santidade. Então o mundo está indo de caminho de portas largas, perdidas. Então vamos lá, então não deve aparecer o quê? Vazio. Por quê? Porque a vontade de Deus é ninguém vazia. Aí eu vejo que a importância primeiramente aqui, nessa festa, na minha vida, no nosso dia a dia, a importância da presença dele.
Nós falamos isso, sentimos aqui no culto. Pastor, maravilhoso sentir a presença de Deus aqui no culto. Mas eu quero tanto que essa presença ela vai comigo para minha casa. Eu quero tanto que essa presença vai comigo na hora que eu estiver dirigindo. Eu quero tanto que essa presença esteja comigo na hora de eu estar com a fila. Na hora daquela fila bem longa, parece que aquele dia que a coisa deu tudo ruim. E parece que está tudo contrário, está tudo, parece que não é favorável para mim. Que nada, é naquele processo ali que você está aprendendo a ser mais crente. É naquele processo ali que você está aprendendo a dar mais glória a Deus. Que alguém vai falar mal do lado, alguém vai falar mal do outro, e você vai falar uma outra expressão, a outra linguagem. Alguém vai dizer se você é da igreja, né? É porque o Espírito de Deus habita na tua vida. O Espírito de Deus habita. Não precisa você andar com uma placa por aí mostrando para todo mundo assim, ó, eu faço parte da igreja. Não, pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Então a importância da presença dele. Então a presença de Jesus, ela não impede o que? Os improvisos. Ela não impede o que? As adversidades. Mas a certeza de que se ele estiver no barco, eu tenho a certeza que eu vou chegar do outro lado. Lembra quando aconteceu com Paulo? Paulo passando aquela tribulação naquele barco e de repente alguns falaram assim, é melhor a gente tentar sair porque não vai salvar nenhum navio neste lugar. O Senhor usa, pode falar, não saia do barco porque o Senhor me deu todas as almas que estão aqui e nós vamos chegar ao seu destino. Eu não sei qual foi o trecho que o diabo jogou na tua mente, mas em nome de Jesus o teu passo vai prosseguir. Maldição. Mas isso vem de família, família nada. Hoje você serve uma família do céu. Hoje você faz parte de um corpo novo. Hoje você faz parte de uma nova cidadania. Levar os seus problemas a Jesus. Então faltou sim, mas ele sabia onde estava a provisão. Quando ele fala, encha de água, então é de água. Encha da palavra, querido. Encha a tua vida da palavra, encha da palavra. Uma coisa que o Senhor me deu consciência bem clara por esse dia é que não se admire de tantas coisas que você vai ver, não. Se apegue com a palavra. Porque você pode ver muita gente até boa e de repente a boa depois não ser mais a mesma coisa e você achar que o Evangelho falou, o Evangelho não falhou não. O Senhor falou para João Batista, olha, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim, aquele que não põe em Deus culpa nenhuma. O Evangelho é completo, querido. A palavra pode mudar uma nação, a palavra pode mudar tantas coisas. São os seres humanos, como ele mesmo falou assim, ele bem conhecia o que era a natureza humana. A natureza humana tem hora que ela não sabe lidar nem com ela mesmo, imagina lidar com o próximo, então fica difícil o negócio. Mas Deus é aquele que atua no meio de nós e vai mudando tudo isso. O Espírito de Deus está aqui, querido. O Espírito de Deus está aqui. Aí você fala assim, pastor, Deus pode curar hoje, Deus pode curar hoje, mas Deus também pode curar pelo lado de dentro. Vê que primeiramente algo do lado de dentro precisava ser transformado para depois ser expandido para o lado de fora, algo do lado de dentro. Mas essa água estava do lado de dentro, essa água foi colocada do lado de dentro. Agora tira e leva para o mestre sábio. E Jesus não botou os discípulos dele para fazer isso, botou os serventes, leva para ele. Quando o homem prova, ele fala assim, não entendi isso. Qualquer um começa, irmão, o começo da caminhada é maravilhoso, como muitas das vezes se fala, é o primeiro amor, e esse amor tem que ficar para trás? Esse amor tem que ficar para trás? Olha o que o Senhor falou lá para a carta lá da igreja, lá de Éfeso. Falou assim, eu tenho porém contra ti uma coisa, que tu deixaste o teu primeiro amor. Já aprendi a ser religioso, já aprendi a decorar tudo, mas está faltando o quê? Vida. Está faltando vida na minha mensagem. Está faltando vida no que eu faço, está faltando vida nas minhas atitudes, está faltando vida no que eu canto, está faltando vida. Eu volta e pratica lá primeiras obras, lá, o primeiro amor. Aprenda a perdoar, te ensinaram o primeiro caminho, te ensinaram que você deveria perdoar, isso é fruto do Espírito
Espírito Santo, mas com o tempo nós vamos se tornando adultos. Alguém fala assim, já tem que lidar com isso, é só deixar para lá, não, deixa Deus trabalhar no meio disso aí, porque Deus, nós estamos numa campanha de cura, nós estamos num culto de cura, é cura do lado externo, mas é cura também do lado interno. A minha filha teve um sonho de uma situação de uma pessoa que havia feito mal a ela, e essa pessoa morria. E ela acordava e falava assim: ela não pode morrer sem antes saber que eu liberei o perdão para ela. Isso que pode fazer o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Ela tem que saber que eu perdoei ela. Ó, ela era vítima, a minha filha é vítima. Ela tem que saber que eu perdoei ela. Meu coração, Deus sarou. Isso é Deus que pode fazer. Isso é que Deus pode transformar. Às vezes nós pensamos simplesmente, vamos colocar a mão e eu quero que você seja curado. Irmão, tem coisas que às vezes assim, é o primeiro mergulho, é o segundo mergulho, é o terceiro mergulho. Se não se ficar só nesse culto aqui, com certeza você não vai voltar mais. Já fui curado, pastor, não quero nem saber de voltar mais aqui, não é bom os 10, mas eu vou parar por aqui para dar tempo de nós orarmos. Então, o vinho inferior acabou, e às vezes na nossa vida o inferior precisa acabar para vir o melhor. O inferior precisa acabar para vir algo melhor. Não, pastor, eu vou manter com o inferior mesmo. Se você quiser continuar com o inferior, que você mantenha. Mas tem coisas que você olha até mesmo dentro da tua casa. Parece que só deixamos para fazer isso no final do ano. Está chegando o final do ano, o que você faz? Aquela faxina dentro de casa. Aí tanta coisa que você guardou o ano todo e falou, era tão precioso, joga por lixo. Joga pro lixo, já era para estar no lixo há muito tempo. Então começa hoje mesmo, quando sair daqui, estende esse culto, faz uma mini vigília, vai para casa e fala assim, eu vou fazer uma limpeza lá e tirar o que não precisa mais estar. Mas só lá, pastor, não, vou tirar aqui de dentro o que não precisa mais fazer parte da minha sentença aqui dentro, aquilo que está fazendo parte da minha vida, que até o Senhor já falou assim, até eu já tirei isso da tua vida. Olha aqui, que coisa maravilhosa diz aqui, só para nós terminarmos aqui, olha como diz aqui esta palavra aqui em Efésios aqui, coisa maravilhosa. Diz aqui, ó, lá no capítulo 4, versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão e verdade. Esse é o homem que Deus vai moldando, vai transformando. Aí mesmo, como você suporta? Como você aguenta? Não é Deus que está na tua estrutura te fortalecendo. Isso é o Espírito Santo de Deus. Então deixa aí. Aí pastor, mas o inferior, deixa ele o inferior, para que venha algo novo na presença de Deus. Mas tudo que aconteça, que a tua fé aumente como a do discípulo, e que o nome do Senhor